1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo de número 13. Não é um texto tão conhecido, mas eu queria extrair algumas lições, apenas 3 lições, mas que eu acredito que vai ser muito encorajador. Creio que nós vamos sair aqui debaixo de uma palavra muito abençoada. E como é bom caminhar na palavra, né, irmãos? Caminhar com algo no nosso coração, que nos traz paz, nos traz certeza, nos traz convicção. E eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje, com certeza, muito mais encorajado que você chegou nesse lugar hoje à noite. Amém? Graças a Deus. Então, 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um siclo para amolar os machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se achavam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimás. Se você puder, deixe a sua Bíblia aberta. Que Deus abençoe a sua santa e bendita palavra aos nossos corações. Que essa palavra possa ser um norte para cada um de nós. Que a tua palavra possa ser alimento que venha nos fortalecer. Que a tua palavra venha ser bússola que venha nos orientar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aquece o nosso coração através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ver o apóstolo Paulo nos orientando a renovar a nossa mentalidade, a ter uma mentalidade diferente. Porque se nós descuidarmos, muitas vezes nós começamos a pensar de acordo com os padrões daquilo que nós constantemente temos sido bombardeados através da televisão, das mídias. Então, provavelmente você que assistiu televisão essa semana, você ouviu a palavra crise, pelo menos uma vez essa semana, ou mais vezes, né? Lê um jornal, tem lá a palavra crise. E essas palavras, e eu não estou aqui negando o fato, não estou aqui negando a realidade, os problemas em que o nosso país se encontra, mas esse tipo de conversa, esse tipo de palavra, ela tem um poder de alguma forma, vai entrando na nossa vida, vai entrando na nossa mentalidade, e a gente parece que vai se moldando essa palavra, se conformando, como se que na nossa vida, quem governasse a nossa vida fosse o governo, fosse o presidente, quando na verdade nós servimos a um Deus que é milagroso, um Deus que é poderoso, um Deus que pode mover céus, um Deus que pode mover forças ao nosso favor. Então, nós não podemos permitir que esses pensamentos, essas situações que muitas vezes nós estamos sendo bombardeados, entrem no nosso coração, e isso faz com que a gente ache que a nossa vida não tem jeito. Aí o pastor fala, não, até o final do ano vai ter milagre, e aí a gente fica aquela coisa, será? Será que isso é real? Será que isso é verdadeiro? O texto que nós lemos hoje, nessa noite, contém 3 lições que eu gostaria de compartilhar. Mas antes de compartilhar as 3 lições, eu queria que você entendesse um pouco o que estava acontecendo aí nesse texto. Israel estava à beira de um conflito com os filisteus. Havia uma tensão nas fronteiras desses 2 países. Havia aqueles encontros, e havia a qualquer momento uma guerra ia começar. Nós vemos isso hoje também nos nossos dias, né? Às vezes a declaração de um país,
uma atitude de um país, o outro já manda navio, já manda porta-aviões, e fica aquele conflito, sobretudo aonde? Nas fronteiras. Eu fico imaginando ali a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, deve haver uma tensão horrível, porque a qualquer momento pode haver uma batalha, uma guerra, e sempre, eu e você, nós também vamos estar à beira de conflitos, à beira de batalhas. Nós não sabemos, eu não estou aqui também agorando você, sendo um profeta do mal, não é nada disso, mas a vida, ela não é linear, a vida, ela não é feita de uma forma com que nada vai acontecer. Não, muitas vezes acontecem coisas que nós não esperamos. Mas eu quero, através dessa história, mostrar para vocês que, a despeito da circunstância que nós estamos vivendo, talvez em meio a batalhas, há um padrão de pensamento da palavra, um padrão de pensamento bíblico, que vai nos ajudar a superar os desafios e os problemas que talvez você está enfrentando nesses dias. Amém, queridos? Primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto aqui, é que nós podemos vencer com aquilo que nós já temos. Diga assim: eu posso vencer com aquilo que eu já tenho. Talvez você fale assim: pastor, mas aquilo que eu tenho é pouco. Mas nós não podemos falar uma coisa dessa, porque, a despeito ainda do que eu vou dizer aqui, mas nós temos Jesus. Quem tem Jesus aqui? Quem tem Jesus tem tudo. O apóstolo Paulo fala isso, que Deus nos deu Jesus e com Ele todas as coisas. Deus nos deu Jesus e com Ele todas as coisas. Então, aquilo que eu tenho é importante. Por mais que eu olhe e não valorize, é importante. Você vai ver muitas pessoas que elas ficam presas na sua insuficiência, porque elas têm uma mente fixada naquilo que ela não tem. E aí ela fica com aquele discurso: ah, se eu tivesse tal coisa, ah, se eu tivesse o salário do Neymar, ah, se eu tivesse a igreja de fulano de tal, ah, se eu São pessoas que estão focadas naquilo que ela não tem. Ela foca na insuficiência. Mas nós olhamos para a Bíblia e nós vamos aprender que muitas das vitórias que houveram na palavra de Deus, na Bíblia, elas ocorreram com um pouco. Os milagres surgiram, não foi na abundância, mas às vezes na escassez, no pouquinho. Então o que eu tenho é muito importante. Amém, irmãos? Muito bem. O texto vai além, dizendo que Israel, eles tinha os recursos naturais, é claro, porque Israel é uma terra que mana leite e mel, mas diz a palavra que, por uma estratégia do inimigo, eles não tinham como produzir espadas. O inimigo tirou os ferreiros. Israel tinha matéria-prima, eles poderiam construir espadas, mas não havia mais a capacidade. O inimigo tirou deles o que é a capacidade de produzir espadas. E se eles quisessem amolar as suas ferramentas de trabalho, eles precisavam pagar. Então, por uma estratégia inteligente do inimigo, o inimigo conseguiu retirar a capacidade de transformar os recursos em ferramenta. E não adianta nada eu ter os recursos se eu não tenho as ferramentas. Não havia armas em Israel. Então, nós percebemos que o inimigo estava à frente do povo de Deus, à frente de Israel. E, infelizmente, muitas vezes nas nossas vidas, isso acontece. Nós temos
uma chamada de Deus, nós temos um sonho de Deus, nós temos coisas que Deus colocou dentro de nós, mas o inimigo muitas vezes tira a nossa força, tira a nossa alegria, tira a nossa espada, tira a nossa força interior, por uma estratégia do inimigo. Quantas pessoas têm dons, talentos, propósito, potencial, mas de alguma forma o inimigo retirou a capacidade dessa pessoa de usar o que Deus tem dado para ela. E aí a pessoa então não avança, fixada nesse pensamento que o que ela tem é pouco, não é suficiente. Mas quando nós vamos perceber, olhar para a Bíblia, nós vamos aprender a não desprezar o que nós temos. Vocês talvez se lembrem daquele milagre em que Jesus pega 2 pães, 5 peixes. A gente imagina, mas talvez se muitos de nós olhássemos para aquilo, nós iríamos falar, poxa, isso é muito pouco. Aliás, os discípulos disseram, mas o que é isso para tanta gente? Mas Jesus olha para aquilo e fala, puxa vida, está ótimo, manda o povo sentar, porque Jesus sabia que o pouco pode virar muito. Jesus sabia que quando nós colocamos as nossas vidas, a situação, e nós cremos que ainda que seja pouco que eu tenho, mas com Deus, Deus pode fazer multiplicar, Deus pode abençoar, Deus pode soprar, e o pouco se torna muito, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Então, nós precisamos aprender essa verdade, que ainda que o que você tenha é pouco, mas isso não importa para Deus. O que às vezes nos atrapalha é a nossa mentalidade, porque nós aprendemos a fazer soma, sabemos distância. Se eu perguntar para o pastor Joel se é longe daqui, Santa Bárbara, ele vai falar, não, é pertinho. Mas se eu falar para o pastor Joel, e no Japão, é longe, pastor Joel? Ele vai falar, é longe. Por quê? Porque o pastor Joel, ele fez escola. Esse homem é inteligente, você não imagina o quanto. Se você chegar para ele e falar, pastor Joel, está aqui R$20, eu quero que você faça uma compra abençoada lá na sua casa. Ele vai olhar para os R$20 e vai falar, é pouco. Mas se você der R$20 mil para ele e falar, olha, faça uma compra abençoada lá na sua casa, ele vai falar, opa, é muito. Mas isso é uma mentalidade humana. Deus não está preso a 10, a 20, a 100 quilômetros, a 10 quilômetros. Deus, Ele não tem Ele não está preso a essa mentalidade nossa, humana. Para Deus não há longe, não há perto, não há pouco, não há tamanho. Deus é eterno, queridos. Então Deus pode fazer com que aquilo que é pouco se transforme em muito, em nome de Jesus. Nós aprendemos que no reino de Deus não interessa a quantidade, mas a direção. Às vezes alguns de nós, não todos, olhamos para o nosso salário e às vezes praguejamos, às vezes amaldiçoamos, e a gente fala, para que isso, é tão pouco, essa porcaria de salário. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não só para esse texto, mas para tantos outros, nós vamos aprender a dar graça pelo nosso salário, pelo nosso emprego, pela nossa família, pela igreja, pelo pastor. Por quê, queridos? Porque aquilo que você honra, você recebe favor disso. Aquilo que você honra, você recebe o poder daquilo que você honra. Se você honra a Deus, você recebe o poder de Deus na sua vida. Não é isso que diz a palavra de Deus? Honra ao Senhor com os teus bens, com as tuas primícias. E o que vai acontecer? Os seus lagares transbordarão, os seus celeiros transbordarão. Por quê? Porque eu estou honrando a Deus. Se eu honro a minha esposa, eu recebo o poder que a minha esposa me dá. Se eu honro meus pais, eu recebo o poder dos meus pais. A honra faz isso. Há pessoas que elas dizem assim, pastor Joel, vocês estão agora numa reforma, né? Se eu tivesse, eu ajudava. Eu ouço muitas vezes isso.
nessa minha caminhada como pastor. Se eu tivesse mais, eu ajudava. Só que, irmãos, se você não é capaz de ajudar quando você tem pouco, quando você tiver muito, você também não vai ajudar. Porque é uma mentalidade. Há pessoas que elas dizem, se eu tiver mais dinheiro eu dou, se eu tiver mais tempo eu dou, se eu tiver mais disponibilidade eu dou, se eu tiver mais eu faço. Porque essas pessoas elas pensam que ter mais pode fazer mais. Ouça, queridos, prosperidade não muda ninguém, só amplia quem você é. Se você, por exemplo, é uma pessoa que é mão de vaca e você fica rico, você vai ser um rico mão de vaca. Não muda. Esses dias um amigo pastor disse que ele é pastor itinerante e alguém da igreja falou para ele assim: pastor, Deus colocou no meu coração de dar 20 mil reais. Ele falou: então dá. Ele falou: não, mas eu não tenho ainda. Ele falou: então faz o seguinte, dá 20 de mil. Não, mas não tenho 20 de mil. Então faz o seguinte, dá 40 de 500. Nossa, pastor, não dá. Então faz o seguinte, dá 80 de 250. Irmão, não dá. Essa pessoa não vai dar, é conversa. É conversa. Porque quem quer dar não espera ter muito, irmãos. Diga assim, o que eu tenho. Diga com fé, o que eu tenho é suficiente para Deus fazer, ainda esse ano, um grande milagre. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que você pode vencer com quem você tem. Primeiro disse que nós podemos vencer, podemos ter vitória na vida com aquilo que eu tenho, ainda que o que eu tenho é pouco. A segunda lição é parecida, é que eu posso vencer com quem eu tenho. Durante esse conflito, você vai perceber na leitura bíblica que muitos foram embora. Quando está tudo bem na sua vida, você é rodeado de pessoas. Mas quando as coisas apertam, muitos vão embora. E nós vemos isso, que eles, devido ao poderio militar dos filisteus, e eles não terem armamento, eles falaram o quê? A maioria foram embora. Só ficou os corintianos. São Paulino foi embora, Palmeirense foi embora, enfim, União Barbarense foi tudo embora. 15 de Piracicaba. Mas a Bíblia diz, por isso que eu pedi que você deixasse a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, no capítulo 13, se você quiser me seguir na leitura, o texto no versículo 5 diz que reuniram-se os filisteus, agora capítulo 13, versículo 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Olha só o poderio dos filisteus. 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, tinha mais carro do que cavaleiro. Povo e multidão, como a areia que está à beira do mar, subiram e se acamparam em Miquimás, a oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos. Teve gente que foi morar até no cemitério, e pela cisterna. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Ficou 600 homens com Saul, e esses 600 que estavam com Saul estavam com medo. Porque às vezes a gente olha e fala assim, poxa, é difícil. Como é que nós vamos vencer uma situação dessa? O gigante é sempre maior do que nós. As muralhas são sempre maiores do que nós.
Os desafios são sempre maiores do que nós. E às vezes o inimigo é maior do que nós. E aí a gente acha que não tem jeito. Nosso coração se enche de temor. E não avançamos, não exercemos fé, não damos passos. Porque é muito simples, se o pastor Joel e a diretoria aqui for olhar para os números, não se começa nada. Porque você olha para a entrada e olha para a saída, você fala, meu Deus, mas a igreja não é uma empresa, a igreja anda pela fé. E aí nós precisamos aprender essa verdade bíblica, que nós podemos vencer, ainda que a gente seja um número menor, ainda que poucos estejam do nosso lado, é possível vencer. Jonatas, filho de Saul, teve uma ideia. Ele decidiu fazer alguma coisa. Irmãos, poucos são aqueles que decidem fazer alguma coisa. Tem gente que passa luta e não faz nada. Tem gente que está passando um problemão na família. Problemão. Aí o pastor fala, traga uma foto da sua família aqui. Uma foto. E o camarada não traz. Porque para ele isso aí é nossa, que dificuldade. Faz nada. Tem um monte de gente que é bom para falar. São doutores em obras, mas não faz nada. Mas Jonas, ele decidiu fazer alguma coisa. 1 Samuel capítulo 14, diz que sucedeu que um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro, vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não fez saber ao seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, aqui que surgiu o YouTube, irmãos, irmãos de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozés e a outra Sené. Ouça só, queridos, ele teve uma ideia. E ele chama o seu escudeiro e fala, vamos comigo. Portanto, o exército de Jonas era ele mais um. Ele tinha uma ideia e ele tinha alguém que comprou a ideia dele. Vamos lá, vamos avançar. Muitos de nós nos acostumamos com aquela coisa assim, poxa, ninguém me ajuda, ninguém faz nada. O exército de Jonas era uma pessoa. A gente muitas vezes escuta as pessoas dizendo assim, se eu tivesse o que o outro tem, eu faria. Se Deus me desse o que deu a outro, eu faria. Mentira. Jonatas, ele não ficou se lamentando pelos que foram embora, porque muita gente foi embora. E às vezes a gente para a nossa vida por causa de quem foi embora. Mas quem foi embora, foi embora. Eu não vou ficar lamentando por quem foi embora. Deus não me chamou para fazer um culto à morte. Quem foi, foi. Eu vou lutar com quem eu tenho. E quem Jonatas tinha era aquele escudeiro. E Jonas disse ao seu moço, Deus vai nos ajudar. Deixa eu te dizer, irmãos, se Deus te ajudar, você não precisa ter 1000 do seu lado. Pode ser só sua esposa. É melhor ter alguém, uma pessoa só, mas com a força de Deus junto, do que você ter milhares e Deus não estiver perto de você. Por isso eu sempre falo, honre quem está com você. Honre, valorize aquelas pessoas que estão ano após anos com você. Você tem, o que você tem é suficiente. Valorize quem está do seu lado, as pessoas.
igreja, o seu pastor, a sua família. Quando eu fiquei doente, quem estava do meu lado foram meus amigos, foi minha esposa que estava ali. Às vezes você honra, e eu não estou aqui dizendo, queridos, preste atenção em nome de Jesus, entenda o que eu vou dizer, às vezes a gente é mal interpretado, mas às vezes você não pega um carnezinho desse da sua igreja, e o pastor já nem sabia desse carnezinho, mas você não pega um carnezinho desse, você fala assim, não, eu ajudo o Silas Malafaia. Eu não tenho, que bom que você ajuda. Só que o seguinte, meu irmão, quando você precisar de uma ajuda, quando você precisar de um aconselhamento, quando você precisar de alguém para fazer o seu funeral, liga lá para o Silas Malafaia, fala para ele. A gente valoriza às vezes as pessoas. Às vezes a gente, em vez de valorizar a nossa casa, a nossa família, nós valorizamos pessoas de fora. Essas pessoas de fora no seu enterro vão estar dando risada, contando piada. E quem vai estar chorando lá, provavelmente, né? Vai ser sua família. Nem sempre isso é uma verdade. Até teve uma situação que aconteceu, que tem um pastor que é muito usado em ressuscita defunto. Diz que tem essa unção, ele ora e algumas vezes ressuscitou morto. E disse que estava tendo um velório na cidade, a irmã estava chorando lá, por causa do marido morreu. Quando de repente ela olha, quem está entrando? O pastor que tem fama de ressuscitar. Na hora, o senhor não ora, porque se o senhor ressuscitar ele, o senhor vai viver com ele. Então, eu lembrei dessa. Mas o correto é você. Vamos lá. Fui falar isso, me perdi aqui, mas tudo bem, vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Valorize quem você tem do seu lado, em nome do Senhor Jesus. O que você tem é importante, quem você tem do seu lado é importante. Não despreze, não jogue fora. E a terceira coisa que nós aprendemos nesse texto, é que nós podemos ter uma vitória ainda esse ano. Aonde nós estamos? Diga comigo assim, eu posso ter uma vitória ainda esse ano. Aonde eu estou? Aonde é que eles estavam, irmãos? O texto diz, no versículo 4 que nós lemos, que eles estavam em uma situação de vulnerabilidade. Eles estavam numa parte baixa, e os filisteus estavam numa parte alta. Eles estavam vulneráveis. Mas, mesmo diante dessa vulnerabilidade, eles estando em apenas dois, a Bíblia vai dizer que Jonatas e esse escudeiro decidem encarar o desafio. Subir essas duas pedras, duas rochas, esse lugar que a Bíblia diz que era íngreme, é uma subida. E a Bíblia ela fala o nome desses lugares, Bozés e Sené. Na Bíblia, a geografia bíblica tem a ver, muitas vezes, com um evento. Aconteceu alguma coisa e aquele lugar fica marcado para sempre. Então você vê, por exemplo, uma grande batalha que Israel venceu, quando aconteceu a vitória, o profeta Samuel colocou um monte de pedra lá e falou assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então todo mundo que passava ali lembrava. Às vezes falava assim, você vai aonde? Eu vou lá perto de Ebenezer. Que tem a ver com o que tinha acontecido. Mas em alguns momentos a Bíblia vai usar a geografia, descrever a geografia pelo seu desenho. Por exemplo, Gólgota, onde Jesus foi crucificado, Gólgota significa caveira. E o lugar, se você olha assim de longe, tem que dar uma forçadinha, porque aquilo esteve lá, também não parece tanto uma caveira, mas aparenta ser uma caveira. E Bozés significa local escorregadio e lamacento.
Então, se eles quisessem subir, o lugar era escorregadio e lamacento. Ótimo para subir. Mas daí você fala, então vamos pelo outro lado. O outro lado era uma pedra chamada Sené, que significa aglomerado de espinhos. Ótimo para subir. Então era o seguinte, eles estavam em dois, vulnerável, porque estavam por baixo e os inimigos por cima, e eles tinham que subir. É claro, eles tinham um plano, ótimo plano. Eles falaram o seguinte: olha, nós vamos usar, nós temos que ser sábio. A gente vai aparecer e vai fazer assim: ei, estamos aqui. Aí, se eles falarem assim, vem até nós, aí a gente vai. Agora, se eles falarem assim, nós vamos pegar vocês, a gente espera eles. É só na Bíblia essas coisas, né, irmãos? Qual que é o nosso problema, irmãos? Nosso problema é que muitas vezes esse é o nosso cenário. Um cenário que você olha para um lado, é difícil. Você olha para o outro lado, pior. Você olha para a sua situação, ruim. Você olha para a situação do outro, péssimo. A vida, às vezes, vai nos colocar nesse cenário. Quem sabe você está aqui hoje, você está nesse cenário. Você olha para um lado, as coisas estão feias, para o outro lado, as coisas estão horríveis, e a gente fica, muitas vezes, fazendo algumas orações, ao invés de tomar uma atitude. A gente fica orando, pedindo: Senhor, faz com que aquela escada que apareceu para Jacó apareça aqui, eu possa subir. Não vai acontecer isso. Você vai precisar subir. Você vai ter que ter essa mentalidade que há momentos na vida, irmãos, que você vai ter que engatinhar, que você vai ter que subir com garra, você vai ter que fazer o seu melhor, você vai precisar avançar na força. A Bíblia diz que, sobretudo para nós que somos pastores, há um texto que diz que o reino de Deus é tomado pela força. E às vezes as coisas estão difíceis, mas você faz alguma coisa, mesmo diante da improbabilidade. Faça alguma coisa. Não adianta você ficar pensando: se eu tivesse uma outra empresa, se eu tivesse nascido em outra família. Você não nasceu em outra família. Família que você tem é essa. Você precisa acreditar, exercer fé onde você está. Você nunca vai chegar lá se você não for fiel aqui. Você pode vencer onde você está, por mais lamacento e espinhoso que seja a parede. Comece a subir em nome de Jesus. Deus vai te ajudar. Não fique esperando o milagre. O milagre está na ação. Passividade não atrai o milagre. Saia do barco, Pedro. Eles ficaram esperando que ele iria afundar. Pedro não afundou, não. Pedro andou por sobre as águas. Ele não ficou. Porque é interessante isso. Eu fico imaginando assim, pensa. Você está quase morrendo, porque o barco vai afundar. Estavam apavorados. E aí, a Bíblia diz que eles percebem uma assombração. Que a Bíblia diz que eles acham que é um fantasma. Piorou a coisa, o cenário piorou. Que já era ruim, agora. Aí Jesus fala assim: não tenha medo, gente, sou eu, é Jesus. Aí Pedro fala o seguinte: se é Jesus, olha a lógica do Pedro, que eu vá até aí. Se sou eu falo: se é Jesus, vem aqui. Mas Pedro entendia esse princípio, irmãos, que o milagre está na nossa atitude, no nosso passo. O que é que você está disposto a fazer? Faça alguma coisa. Não fique à espera do tempo certo, a hora certa. Em nome de Jesus. Saia daqui hoje com esse desejo.
não importa o que esteja acontecendo, não importa quais são as suas lutas, as suas dificuldades, Deus me trouxe aqui para falar com vocês hoje, que você pode vencer com pouco, você pode vencer com quem está do seu lado, e você pode vencer em nome do Senhor Jesus, aonde você está. Por pior que seja o cenário. Há momentos na vida, irmãos, que a gente precisa ignorar. Se nós queremos avançar, nós precisamos ignorar às vezes a matemática, ignorar o que os nossos olhos estão vendo. Se nós queremos viver o milagre, ontem nós tivemos a última reunião da junta, da nossa diretoria, e eu nem falei isso com vocês, vocês nem sabem. O pastor Aquiles e o pastor Valdemir são os meus conselheiros de segunda-feira, irmãos. Mas nessa segunda nós não estivemos juntos, porque o pastor Aquiles está começando a arrumar algumas coisas de segunda-feira, bem no dia que a gente combinou, ele tem. Mas isso é uma coisa que Deus vai estar falando com ele em particular agora. Porque quando eu estou pregando é Deus que está falando, então Deus está falando com ele. Eu conversei com os irmãos, porque eu vejo que a nossa juventude está passando por uma dificuldade. Nós temos uma boa juventude, mas nós estamos encerrando o ano assim meio... E eu fui até a junta e falei, eu quero trazer um pastor para a equipe, trabalhar em tempo integral na igreja. Falei o valor do salário, falei quem era o pastor. E aí os irmãos começaram, pastor, mas e os números? E as contas? Não seria melhor nós trazermos esse pastor quando o tempo estiver pronto? E aí eu disse para eles o seguinte: todo país tem um exército, e eles não esperam uma guerra para preparar o seu exército. Em tempos de paz, o exército é treinado. Hoje, enquanto você estava trabalhando, o exército brasileiro está treinando. Talvez a gente nunca vá passar por uma batalha, por uma guerra, em nome de Jesus, mas tem um exército preparado. E às vezes a gente quer esperar um momento, é agora, falei, o momento é esse. E eu preciso que vocês parem de olhar para o nosso relatório. Muitas coisas Deus não vai fazer enquanto nós estivermos olhando para os nossos números. Eu falei, olha quantas coisas nós fizemos esses meses sem um centavo da igreja, porque foi por fé. E enquanto nós ficarmos, Deus... Mas quando nós damos um passo de fé, aí o milagre vem. O milagre está na nossa atitude, na nossa disposição. Amém, queridos? Então eu queria que você se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. Três coisas então. Diga comigo, eu posso vencer com o pouco. Eu posso vencer com quem está comigo. E às vezes quem está com você, você fala, meu Deus do céu, pastor, o senhor tem certeza? Esses dias, eu estava fechando a igreja, um irmãozinho da igreja lá, ele falou, pastor, pode ficar sossegado que eu vou ficar com o senhor para fechar a igreja junto com o senhor. Eu falei, pode ir embora. Ele falou, não, é perigoso, ele falou para mim. Eu falei, mas você e eu não vai fazer diferença, vão roubar os dois. Então é melhor que roube um. Porque às vezes a gente olha para quem está do nosso lado e fala, meu Deus. Então nós podemos vencer com pouco, com quem está do nosso lado e aonde nós estamos, em nome de Jesus. Por pior que seja a situação, por pior que seja o cenário da sua vida, talvez diante de você tem Bozés e Senés, mas se você ousar dar um passo, Deus vai vir com milagre em nome de Jesus.
Eu quero orar com vocês. Coloca a mão no coração agora. Espírito Santo de Deus, nós meditamos hoje na Tua Palavra. Fizemos 3 propostas aqui para o Teu povo. Tirando o pastor Valdemiro e o pastor Aquiles, eu não conheço absolutamente mais ninguém aqui, Senhor, de forma mais íntima. Só o Senhor sabe como cada um está aqui, o que cada um tem vivido aqui. Mas desde que o pastor Joel me ligou, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, para falar essas 3 verdades nesse lugar. Porque talvez a nossa mentalidade seja uma mentalidade conformada com os padrões desse mundo, com o que o mundo está dizendo. Talvez estamos olhando apenas para os números, estamos apenas olhando para os fatos, mas a fé vai além dos números, do que nós estamos vendo, do que os nossos olhos estão vendo. A fé faz com que as muralhas caiam. A fé faz com que a gente possa fazer com que exércitos sejam espalhados. Pela fé nós podemos vencer as dificuldades, pular as muralhas. Ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, tira de nós essa mentalidade, Senhor, que não dá, que não tem jeito, é impossível, está difícil, a crise, é isso, é aquilo. Não, nós temos um Deus que nos faz fortes, nós temos um Deus que nos capacita, que nos habilita, faz com que as escamas dos nossos olhos caiam nessa noite, Senhor. E que o Senhor possa ainda esse ano produzir milagres aqui, Senhor. Que o Senhor possa ungir homens e mulheres nesse lugar, ó Deus. E que ao sair desse lugar, em nome de Jesus, quem sabe o telefone vai tocar, um e-mail vai chegar, alguma coisa vai acontecer, eu vou encontrar alguém, eu não sei, Deus. Eu sei que o Senhor pode abençoar-nos, ó Deus. E que possamos sair daqui, debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Que assim seja. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia.